E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no AutoGPT, essa inteligência artificial que tá dando o que falar. Será que faz essa belezinha ser tão especial? É isso aí. A gente vai desvendar esse mistério agora. Vamos além do básico e explorar as ferramentas que o AutoGPT usa para fazer mágica. Preparem-se para uma viagem aos bastidores do funcionamento dessa IA. E já adianto que a primeira parada dessa viagem é uma ferramenta de código aberto chamada Browser Use. Mandou bem. É como se fosse um ingrediente secreto da receita do AutoGPT. O Browser Use é a chave para automatizar tarefas na web. Imagine ensinar o seu computador a navegar sozinho pela internet, abrindo sites, preenchendo formulários e clicando em botões. Tudo automaticamente. Sério, é tipo ter um estagiário digital incansável que trabalha 24 horas por dia sem reclamar? Me explica melhor como funciona essa maravilha. Funciona assim. Você programa o Browser Use usando linguagens como Python. E ele controla o navegador web, executando as ações que você definiu no código. Então a gente programa o computador para fazer as tarefas chatas e repetitivas na internet enquanto a gente relaxa. Exatamente. Parece um sonho. Imagine comparar preços de produtos em vários sites automaticamente, ou encontrar aquele vídeo específico no YouTube sem precisar digitar nada. O Browser Use dá conta do recado. Mas como ele consegue interagir com os navegadores? Tem algum truque por trás disso? Aí que entra o Playwright, uma ferramenta da Microsoft também de código aberto que o Browser Use usa para conversar com os navegadores. E o Playwright funciona em qualquer navegador? Funciona em vários, como o Chrome, Firefox, Edge. E por aí vai. Você escreve um código em Python e o Playwright assume o controle do navegador, seguindo as suas instruções. No vídeo que a gente analisou, o Playwright acessou o YouTube e buscou um vídeo específico tudo automaticamente. Impressionante essa dupla dinâmica, né? E mais. E essa combinação abre um leque de possibilidades. Mas é importante lembrar que o AutoGPT não se limita apenas ao Browser Use e ao Playwright. Ele integra outras tecnologias para criar um sistema ainda mais poderoso. Tipo um quebra-cabeça. Onde cada peça contribui para um resultado incrível. Perfeito. Essa combinação permite ao AutoGPT realizar tarefas complexas, como gerar código automaticamente. Ele usa o Browser Use para coletar informações da web e, em seguida, usa essa informação para gerar o código. Uau! É como se o AutoGPT pudesse aprender com a internet e criar coisas novas a partir disso. Exatamente. Ele usa o conhecimento disponível na web para gerar soluções e automatizar processos de forma inovadora. Com essa descoberta do Browser Use, será que estamos caminhando para um futuro onde teremos operadores de gratuitos, sem depender de serviços pagos como o ChatGPT? Essa é uma pergunta que nos leva a uma profunda reflexão. No vídeo que a gente analisou, o Browser Use foi usado para realizar uma tarefa complexa no YouTube sem custos adicionais. Então, em teoria, seria possível ter um operador de IA gratuito usando o Browser Use. É importante lembrar que o Browser Use automatiza as tarefas na web, mas ainda precisa de um modelo de linguagem como o GPT para pensar e tomar decisões. Entendi. É como se o Browser Use fosse o braço e o cérebro ainda dependesse de um modelo de linguagem. Mas e o custo disso tudo? O AutoGPT utiliza modelos de linguagem como o GPT-4 que podem ser pagos. Mas o experimento com o Browser Use nos faz pensar, será que estamos caminhando para um futuro onde as IAs serão mais acessíveis e personalizáveis? É uma ideia tentadora. Imagina ter uma IA que atenda às nossas necessidades específicas sem depender de grandes empresas e seus custos. Seria realmente revolucionário. Mas enquanto esse futuro não chega, precisamos ter em mente que a segurança é fundamental quando se trata de IA, principalmente ao usar ferramentas como o Browser Use. Falando em segurança, usar o Browser Use num computador pessoal pode ter seus riscos, né? Sim, pois ele acessa sites e preenche informações automaticamente, o que significa que, em teoria, ele poderia ter acesso a senhas e dados sensíveis. E como a gente se protege desses riscos? Uma boa prática é usar o Browser Use em ambientes isolados como o Windows Sandbox. É como criar uma caixa de areia virtual, onde você pode testar a ferramenta sem comprometer a segurança do seu computador principal. Ou seja, é como brincar com ferramentas poderosas num ambiente controlado, garantindo que a bagunça fique contida. Exatamente. Segurança em primeiro lugar sempre. Use essas ferramentas com responsabilidade e proteja seus dados. E com essa importante dica de segurança, encerramos a primeira parte do nosso mergulho no mundo do AutoGPT. Mas não se preocupem, a gente volta já para desvendar ainda mais mistérios. E voltamos para a segunda parte da nossa imersão no mundo do AutoGPT. A gente já viu como ele usa o Browser Use e o Playwright para automatizar tarefas na web, mas ainda tem muito pano para manga, né? Com certeza. Exploramos a parte técnica, mas agora vamos mergulhar numa questão que gera bastante debate. Será que o AutoGPT é realmente tudo isso que dizem? A gente precisa analisar as coisas com um olhar crítico. É verdade. Nem tudo que reluz é ouro, a gente tem que buscar diferentes perspectivas e analisar os resultados com cuidado. No vídeo que a gente usou como base, o criador faz um experimento interessante usando o Browser Use para tentar replicar uma funcionalidade do AutoGPT.
buscar um vídeo específico no YouTube. E o mais interessante é que ele consegue realizar essa tarefa de forma automatizada, usando apenas o Browser Use sem pagar por nenhum serviço adicional. Mas se ele conseguiu fazer isso só com o Browser Use, será que a gente realmente precisa do AutoGPT? Será que nós estamos complicando as coisas? Esse experimento levanta uma questão importante. Será que a combinação do Browser Use com a criatividade humana já seria suficiente para realizar tarefas complexas que antes exigiam o uso de IEs como o AutoGPT? Seria como se a gente estivesse driblando o sistema, encontrando soluções alternativas e mais acessíveis para problemas complexos. Exatamente. O experimento mostra que o Browser Use tem um potencial enorme e que talvez a gente ainda esteja dando os primeiros passos no universo da automação web. Imagina as possibilidades. Criar nossas próprias ferramentas de automação personalizadas para as nossas necessidades, sem depender de grandes empresas e seus algoritmos misteriosos. É um futuro empolgante, mas que exige cautela. É importante lembrar que o Browser Use é uma ferramenta poderosa e que, como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade no uso da tecnologia é crucial. Verdade. A gente precisa ter consciência dos riscos e usar essa tecnologia com responsabilidade, sempre pensando nas implicações éticas e sociais. E falando em responsabilidade, a segurança é outro ponto crucial que a gente precisa ter em mente, como já discutimos na primeira parte. O Browser Use pode acessar dados sensíveis como senhas e informações bancárias, então é fundamental tomar precauções. Usar o Browser Use num ambiente isolado como o Windows Sandbox é uma ótima maneira de se proteger, né? Sem dúvida. E além disso, é importante ter um bom antivírus e manter o sistema operacional atualizado. A gente não pode dar bobeira com segurança digital. Com certeza. Mas voltando ao AutoGPT, a gente viu que ele usa o Browser Use como uma de suas ferramentas, mas vai muito além disso. Ele integra diversas tecnologias para criar um sistema complexo e poderoso. E essa complexidade pode ser um desafio para quem quer entender como o AutoGPT funciona de verdade. No vídeo, o criador faz uma crítica interessante ao hype em torno do AutoGPT. Muitas pessoas estão apenas repetindo o que o ouvem falar sem realmente entender como ele funciona. Entendi. É como se estivesse comprando um carro super moderno sem saber dirigir. A gente pode até conseguir dar uma voltinha, mas não vai aproveitar todo o potencial da máquina. É uma ótima analogia. A gente precisa ir além do oba-oba e buscar informações de fontes confiáveis, analisar os dados com cuidado e formar nossa própria opinião sobre o AutoGPT. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui no Deep Dive, desvendando os mistérios do AutoGPT, explorando suas funcionalidades, seus limites e suas implicações. Exatamente. A inteligência artificial está mudando o mundo de forma acelerada e cabe a cada um de nós entender como essa tecnologia funciona e como podemos usá-la de forma ética e responsável. E por falar em entender como a IA funciona, a gente viu que o AutoGPT usa modelos de linguagem como o GPT-4, que são sistemas super complexos e que ainda guardam muitos segredos. Esses modelos são treinados com uma quantidade gigantesca de dados e são capazes de gerar textos, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa mesmo, que sejam perguntas abertas, desafiadoras ou estranhas. É impressionante como a IA está evoluindo. E no caso do AutoGPT, essa inteligência artificial é capaz de realizar tarefas complexas, como criar um site, escrever um livro, compor uma música ou até mesmo desenvolver um novo aplicativo. Mas é importante lembrar que por trás de toda essa mágica existem algoritmos, código e dados. Entender como esses elementos se conectam é fundamental para que a gente possa usar IA de forma consciente e crítica. E para que a gente possa debater os impactos da IA na sociedade, no mercado de trabalho e na nossa vida como um todo. Com certeza. A IA não é uma caixa preta e a gente não pode simplesmente aceitar tudo o que ela nos oferece sem questionar. A gente precisa ter um olhar crítico e entender os seus limites, seus vieses e seus potenciais perigos. E é por isso que a gente precisa continuar explorando, pesquisando, debatendo e compartilhando conhecimento sobre a AI. Só assim a gente vai conseguir construir um futuro onde essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. Chegamos à parte final da nossa investigação sobre o AutoGPT. Desvendamos seus segredos, analisamos seu potencial e discutimos seus desafios. E agora? E conclusões a gente tira de tudo isso? Nossa, essa jornada foi realmente intensa. Mergulhamos fundo no código, exploramos experimentos, analisamos diferentes perspectivas e até debatemos questões éticas. Me sinto bem mais familiarizado com o AutoGPT agora. Eu também. Mas depois de tudo que a gente viu e ouviu, qual a sua principal conclusão sobre o AutoGPT? Ele é realmente tudo isso que dizem? Vale o hype todo? Sem dúvida, o AutoGPT é uma ferramenta poderosa e inovadora. Ele representa um passo importante na evolução da inteligência artificial, abrindo um leque de possibilidades para automação e criação de conteúdo. Mas é preciso ter cuidado com as expectativas exageradas. Ou seja, o AutoGPT não é a solução mágica
para todos os problemas. Não é só apertar um botão e pronto. Exatamente. Ele tem suas limitações, seus desafios e seus riscos. É preciso usá-lo com responsabilidade, consciência e conhecimento. E principalmente entender que o AutoGPT é apenas uma ferramenta e que o verdadeiro poder reside na criatividade e na inteligência humana. Gostei disso. A tecnologia é nosso serviço e não o contrário. Mas pensando em usar essa ferramenta de forma responsável, como a gente garante que a IA seja usada para o bem da humanidade? Acho que o primeiro passo é promover o acesso à informação e à educação sobre IA. Quanto mais pessoas entenderem como essa tecnologia funciona, seus benefícios e seus riscos mais preparados, estaremos para usá-la de forma ética e responsável. E claro, precisamos de um debate público amplo e democrático sobre os impactos da IA na sociedade. Afinal, essa tecnologia tem potencial para mudar muita coisa, né? Com certeza. A IA vai transformar o mercado de trabalho, a economia, a política, a cultura e até as relações humanas. É fundamental discutirmos essas mudanças de forma aberta e transparente para construirmos um futuro onde a IA seja um instrumento de progresso e justiça social. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre o AutoGPT e o futuro da inteligência artificial? Convidamos você a continuar essa conversa com a gente. Compartilhe suas ideias, reflexões e dúvidas nas redes sociais. E continue acompanhando o Deep Dive para mais mergulhos profundos no mundo da tecnologia, da ciência e da cultura digital. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio.